A justiça tarda, mas não falha. Às vezes falha, né? Às vezes falha. Mas tá bom, falhou, mas dessa vez tardou, mas não falhou. Ó, vocês já me viram meio que de branco? Eu não tenho roupa branca não, mas eu vim até assim pra simbolizar a paz mundial. Porque a Choquei parece que caiu, né? A casa caiu pra Choquei de vez dessa vez. Já tinha caído uma vez, né? Agora dessa vez eu acho que realmente foi de verdade. Antes de falar a respeito disso, saiba que de dentro da sua casa ou de qualquer lugar do planeta Terra, hoje dá pra você trabalhar de qualquer lugar do planeta Terra, de dentro da sua casa ou de qualquer outro lugar do mundo, onde você pode hoje faturar trabalhando apenas com seu celular. Se você tiver um celular, você está perdendo tempo, porque você pode fazer no mínimo de 2 a 5 mil por mês. Por exemplo, aqui ó, o Arthur Costa, em 7 dias, ele conseguiu fazer R$ 3.123, porque esse mercado na internet, gente, não tem limite de ganho. Tá bom? Não existe limite de ganho. Quando você começa, você pode ir até... Você pode ganhar o tanto que você conseguir trabalhar. Então, vou deixar o link na descrição. Vocês podem fazer uma aula grátis. Depois dessa aula grátis, vocês veem se vocês vão querer continuar nesse mercado, tá bom? Então, chama o meu amigo Thiago e peça sua aula lá. Aproveita, meu amigo, que isso é bom demais. Espero que isso exista pra vida inteira, né? Mas se parar de existir, você perdeu a oportunidade. Bora! Vamos ler a notícia? Vocês se lembram do caso da Jéssica? Pois é, meu amigo. Justiça tarda, mas não falha lá, ó. Choquei excluída do Instagram. Saiba quais são os motivos. O perfil com mais de 20 milhões de seguidores é suspenso por decisão judicial e o caso remete ao que aconteceu com a Jéssica. O perfil da Choquei foi retirado do ar no Instagram desde a noite de quinta-feira e a suspensão já tem um motivo identificado, a decisão judicial. Segundo o Ricardo Feltrin, a Meta foi notificada pela justiça e cumpriu a determinação, derrubando a conta sem aviso prévio. A página, administrada pelo goiano Rafael Souza, que a gente já vai mostrar quem que é esse rapaz, e com mais de 20 milhões de seguidores, é uma das maiores de entretenimento digital do Brasil e se tornou alvo de investigação após o que aconteceu com a Jéssica. Em dezembro de 2023, inclusive, eu fiz uma série a respeito disso aqui no meu canal, tá? Tem uma série de vídeos, se você escrever assim, Gustavo Lázaro Choquei, vai aparecer aqui todos os vídeos que eu fiz a respeito. Inclusive a página Choquei me bloqueou nessa época, né? Eu deixei de seguir eles foram lá e me bloquearam ainda, porque eu acredito que meu vídeo causou algum tipo de impacto contra eles, né? A principal fonte sobre o caso é o jornalista Ricardo Feltrin, que tratou do assunto em seu canal no YouTube. Segundo ele, a situação não foi um ban automático da plataforma, nem uma decisão espontânea dos administradores. Diz que a suspensão não é necessariamente definitiva, tá, gente? Que ainda cabe recurso. Cabe recurso, então é basicamente isso. Enfim, pra gente relembrar o que aconteceu, prestem bem atenção nisso aqui. A Choquei publicou essa notícia na época. Olha lá, o perfil garoto do blog no Instagram divulgou o print de uma conversa do humorista Whindersson Nunes com uma mulher de Minas Gerais. A moça teria mandado os prints pra uma amiga que divulgou as conversas nas redes sociais. Aí o que aconteceu? A Choquei, depois que divulgou isso aqui, ela divulgou com o nome da menina e tudo, começaram a atacar a menina. E aí a menina até veio e se pronunciou na internet. A mãe dela se pronunciou na internet, a gente pode ver o pronunciamento da mãe aqui, ó. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito... A mãe e ela publicaram na internet pedindo para que a página retirasse essa notícia, corrigisse que aquilo era uma mentira. E a página debochou da cara deles. Calma que a gente vai chegar lá, olha aqui. Muito sério, muito grave, já tentou. Com hoje, a 4ª vez, tá? Então, eu tô aqui como mãe, é a mulher pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados. Você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar, né? A gente não é rico, gente. A gente depende do posto de saúde. E qualquer mãe estaria na minha situação.
passando por uma dor igual eu tô passando, vendo sua filha lutando dia após dia. Ou seja, a mãe fez esse apelo pedindo para a página retirar a notícia, não só retirar a notícia, sim também corrigir o que eles tinham divulgado, porque eles divulgaram uma mentira e não corrigiram isso. Infelizmente a Inês, a mãe da Jéssica, também veio a falecer um tempo depois. Antes disso, eu mandei mensagem para ela para saber como ela estava. Em 2024, dia 23 de janeiro de 2024, eu mandei uma mensagem para dona Inês. Falei: oi Inês, tudo bem, querida? Como você tá? Aí ela falou: boa noite, eu não tô nada bem, querido. Levando a vida e tentando sobreviver. E você, tá bem? Eu não consegui responder porque ela me respondeu um dia depois, né? Então aí eu fui pra correria e nem vi mais. Aí um tempo depois ela veio acho que um ano depois dessa mensagem minha, ela veio a falecer. E essa página, gente, é uma página muito forte. É uma página, ela era uma página muito com grandes poderes, né? Vem grandes responsabilidades, né? A Choquei era uma página com muito poder, né? Você pode ver aqui nesse corte do Flow, ó. Nesse corte do Flow, por exemplo. Quando a gente posta, dá 1.800.000, 2 milhões, quase 3 milhões, dependendo do que for fazer. Ou seja, dava 3 milhões de visualizações no Stories do Instagram. De visualizações. Quando tu posta um stories, dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Diária, por dia, bicho. Nossa, tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Será que ele é mesmo, gente? A gente vai ver se ele é uma pessoa boa. Porque assim, se você pirar que você quer fuder alguém, você consegue. Isso é meio assustador, assim. Se você noticiar um bagulho que é falso, eu tenho certeza que você vai se retratar. Sim. Não tenho a menor dúvida disso. Mas isso na mão de um cara que não é tão bem intencionado assim é perigosíssimo, porque até vagabundo ir entender que aquilo ali não é verdade, o caralho já era, o dano já tá feito. Quando a gente... Pois é, o dano foi feito e ele não se importou com o dano, né? Aí a Jéssica foi lá e pediu pra que retirasse, pra que fosse retirado, né? E pra que ele se redimisse, e ele debochou da cara dela. Eu vou deixar um vídeo aí, um pedaço do meu vídeo anterior, mostrando o que a Jéssica publicou também no Instagram dela, e foi totalmente ignorada pela página. Lá, primeiro que eu jamais imaginei ter que vir aqui me pronunciar sobre seja lá o que for. Afinal, eu não sou famosa e nem nunca quis ser. Eu não iria dizer nada. Os sábios sempre permanecem em silêncio porque sabem que é a melhor e a mais inteligente escolha. É verdade. Mas o problema é que vocês estão passando completamente dos limites e por algo que eu não fiz. Toda essa palhaçada envolvendo meu nome e do Whindersson não passa de uma brincadeira muito sem graça. Ficou bem óbvio que o intuito disso é me ridicularizar. Da mesma forma que já tentaram outras vezes. Eu já perdi pessoas das quais eu amava demais por conta desse tipo de coisa. Sendo assim, eu pergunto, pra quê? Qual é a intenção por trás de tudo isso? Qual a graça que existe em infernizar a vida de alguém dessa maneira? E eu quero fazer uma pergunta diretamente pra quem tá fazendo isso. Quanto você tá ganhando? O que você tá ganhando com isso? Se o seu problema é comigo, se você tem algo contra mim, por que não me chama e a gente resolve isso de uma vez por todas? Até quando você vai ficar fazendo esse tipo de brincadeira? Até quando você vai fazer com que eu seja ridicularizada, xingada, ameaçada e continue perdendo as pessoas que eu amo? Isso já passou muito além do limite. Nunca teve graça, mas agora você já está exagerando demais. Eu sei que a justiça do homem é falha e casos assim nunca dão em nada para quem pratica maldade. Mas cuidado, a justiça de Deus nunca falha. E pode ter certeza que você vai pagar por todo o mal que está me causando. Se passar por outra pessoa é crime. E você vai responder judicialmente por todo esse transtorno e vexame. Ou seja, ela estava falando isso para pessoa que provavelmente usou as fotos dela para manipular essas mensagens com o Whindersson. E divulgou em sites de fofoca, mandou para os sites de fofoca e os sites de fofoca aderiram a essa ridicularidade dessas pessoas. E teve mais, ela falou assim, ó, também peço que respeitem o Whindersson, ele não tem culpa do nome dele ter a proporção que tem. Muito menos de quem tira proveito disso para fazer maldade com outras pessoas. Só existem dois culpados nessa história e não somos nós dois. E sobre o que estão dizendo que eu tirei esses prints e mandei para uma amiga minha, é mentira. Primeiro que sempre que a gente compartilha algo íntimo assim,
é sempre por visualização única, justamente para não dar confusão depois. E o mais importante, todo o meu ciclo de amigos jamais faria isso comigo, sabendo a barra que eu enfrentei e ainda estou enfrentando. A Jéssica publicou tudo isso, a mãe da Jéssica falou tudo aquilo, a Jéssica também escreveu um texto lá na Choquei e foi recebida dessa forma pelo rapaz. Depois que ela publicou lá o texto explicando a situação, de que ela não tinha nada a ver com isso, o dono da Choquei escreveu isso aqui, ó. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Debochou da cara da pessoa, porque tava todo mundo zoando ela por causa da conversa dela com o Whindersson, né? Da suposta conversa dela com o Whindersson. Cara, essa página acarretou perto de 2 pessoas. Dela e da mãe dela, porque a mãe dela foi de tanto sofrimento também, de tanto sofrer pela filha. E aí você vê a cara de pau desses caras, né? Aí tem um vídeo dele aqui falando que... Depois que ele falou assim, ó, avisa pra ela que a redação da Enem já passou, pelo amor de Deus, ele foi lá e postou isso aqui, ó. Quando foi anunciado que a menina... Ele postou isso aqui, ó. Amigos de Jéssica confirmaram na tarde dessa sexta-feira o que aconteceu com ela, né? Que ela, infelizmente, não tá mais entre nós. Da jovem de 22 anos que foi vítima de notícias falsas, onde uma pessoa divulgou falsos prints em que ela teria conversas com o humorista Whindersson Nunes. Que triste. Ou seja, a própria página que causou isso, depois foi lá e publicou o falecimento dela como se nada, se ele não tivesse feito absolutamente nada. Como se tudo que tivesse acontecido com a Jéssica, ele não tivesse culpa nenhuma em cima disso e ainda falou, ai que triste. Sendo que ele era uma pessoa que poderia ter evitado isso. E ele poderia ter postado no story dele, corrigindo a situação, a fake, que já tinha sido avisado pra ele. E ele não fez. Ele não fez. E depois foi lá e se fingiu de bom moço postando isso aqui. Ai, que triste, né? O que aconteceu com ela agora, né? Antes era isso aqui, ó. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Aí depois que ela foi pro Beleléu, ninguém se importou com o sentimento dela, da mãe dela. Ninguém olhou pela dor delas. Que triste, né? Depois que tudo aconteceu. Aí você vem aqui, ó. Tem mais um corte aqui. Tem mais um corte aqui desse rapaz aqui, ó. Que é o dono da página, que ele foi no Flow. Onde o dono do Flow pergunta pra ele, né? O Igão do Flow pergunta pra ele. O que acontece quando é espalhado algum tipo de fake news? Quando ele posta alguma coisa que não é verdade ou algo do tipo. Vamos ver qual foi a resposta dele. Agora, em 2022, especialmente com esse lance de campanha eleitoral, caralho, assim, e até mesmo sobre a vida das outras pessoas, assim, dos artistas e dos famosos e tal. Porque tu tem que fazer uma pesquisa bem, às vezes, assim, tu tem que não cair na primeira coisa que tu vê, pode ser um desafio, né? Sim. Como é que vocês lidam com informações Sempre falsas? que a gente vê uma informação, das últimas... Sempre que a gente vê uma informação... 3 semanas pra cá, a gente tá fazendo mais isso, mais sério do que antes. A gente pega, por exemplo, uma matéria que fulano soltou. Conheço um homem que viveu sem os dedos da mão por 10 anos e depois conseguiu colocar. A gente vai lá e procura se aquela matéria é recente, se for uma matéria que saiu por agora mesmo para noticiar. Se for antiga, não tem o porquê de noticiar. E para ver se é verdadeiro, obviamente. Então, assim, se a gente não acha nada, a gente nem solta. Entendeu? Ontem, por exemplo, tinha uns portais soltando no Twitter que os Estados Unidos mudou a logo da camiseta porque eles têm 7 risquinhos vermelho na camiseta. Falaram que eles trocou todas as... Não solta, né? Aí da Jéssica ele soltou e aí quando descobriu que era um fake news, ainda não resolveu o problema da menina. Todos os vermelhos pela cor da bandeira LGBT. E não foi. Eles fizeram uma homenagem pro LGBT, né, pra galera, se eu não me engano, só num escudo que estava Pro pessoalzinho. num lugar. Então, assim, não tem nada a ver com uniforme, pessoal. com logo. Então, se não checar, você cai. E tu já sempre... caiu? Já. Eu não lembro, assim, específico pra te contar, mas a gente já caiu já. E sempre cai na Choquei. Por conta, sei lá, às vezes da relevância, não sei o que acontece. Teve uma semana, acho que foi semana passada, a gente chegou a postar uma notícia, eu não lembro o que é muita coisa, não tem como decorar. Imagina. Mas a gente postou uma coisa que todo mundo praticamente já tinha postado, isso acho que foi no Twitter. E aí um jornalista mandou mensagem pra gente, falando, Rafa, apaga aí, porque isso daí é falso, não sei o que lá. Eu falei, cara,
Todo mundo postou, e tipo assim, às vezes... Todo mundo postou, vou deixar lá. É falso, mas todo mundo postou, vou deixar. Olha, o cara, uma responsabilidade de 3 milhões de pessoas assistindo, todo mundo postou, tá lá com 3 milhões de views, é uma grande responsabilidade. Isso aí pode, realmente, cara, hoje em dia, pode, deixar a vida de uma pessoa defasada. Ah, mas não, todo mundo postou, vou deixar. Quando é assim, ok, foi no privado, avisou, foi educado e tal. O problema é quando a pessoa quer militar, igual ontem, o mundo bateu, o planeta Terra bateu 8 bilhões de pessoas. Não é problema, cara. Ou não é. Quando é falso, tem que tirar, acabou. A gente estava acompanhando por uma fonte, não sei se todo mundo estava acompanhando por essa mesma fonte, a gente soltou, e um portal querendo biscoito comentando toda hora nas nossas postagens. Fake news, tá com 7 bilhões e não sei o que lá. Tipo assim, sendo que os próprios portais... O Brasil tá precisando de uma máquina pro cara, tipo assim, pra funcionar o cérebro das pessoas. Olha a preocupação delas. De fora, que a gente tem muita fonte de fora, já tinha noticiado. Então, assim, a galera fica querendo macetar uma coisa que cada um tem sua fonte. Então, se eu tiver errado, quem vai ter que arcar com isso sou eu. Entendeu? Não é. Pronto, tá arcando hoje. O portal não precisa se preocupar com isso. Querendo me desmentir, querendo... Entendeu? Acho que se for mentira mesmo, uma hora vai chegar até mim, ou a gente fica de olho nos comentários pra poder acompanhar, né? Porque aí, às vezes, a galera coloca, isso daí é notícia antiga, isso daí é fake news. Aí a mãe da menina foi lá e falou assim: gente, pelo amor de Deus, a minha filha tá ruim, a minha filha tá com um monte de problema já, ela já tem problemas já antigos e tudo mais. A menina foi lá, comentou, ele debochou da cara da menina, fez tudo isso, e agora vem dar uma dessa aqui, fala que apaga. E nem com muita arrogância ainda, falando assim: independente se falarem que é falso ou não, não sei, né? Não sei o que é falso, o que não é. A nossa fonte. É a nossa fonte. Que fonte que é essa, meu brother? E o cara com uma responsabilidade dessa na mão, fazendo uma parada dessa. Foram 2 vidas, não foi uma, tá? Foram 2. Porque foi a menina e logo depois foi a mãe da menina, porque ela sofreu tanto na vida, acho que nem comer direito ela tava comendo. Ela não parou de sofrer. Entra lá no Instagram dela e dá uma olhada. Ela não parou de sofrer desde que a filha dela se foi, ela nunca mais parou de sofrer. Você imagina a cabeça da mãe da menina como não deve ter ficado. Ela devia ficar remoendo todo dia pensando assim: nossa, mas eu devia ter feito isso pra isso não acontecer. Nossa, mas eu devia ter feito aquilo pra aquilo não acontecer. É só ela e a filha. Essa moça deve ter vivido um inferno mental, velho, durante todos esses anos que passaram. E aí as pessoas esquecem. Continuaram lá seguindo a página. Eu deixei de seguir e fui bloqueado, graças a Deus, né? Mas não, esse povo daqui fica lá, continua seguindo a página. Deixa, ela já foi enterrada, né? Já acabou mesmo, né? É porque não é a minha filha, não é a minha vida, né? Não é. Então ninguém mais se importa com ninguém aqui. Essa é a realidade. Ninguém tá mais nem aí pra ninguém, tá? Só ligam pra você se você tem um carro bom, um dinheiro bom, uma casa boa, ou um rostinho bonito, ou um braço grande, bem malhado. Depende. Hoje em dia, a importância que o ser humano tem tá sendo essa, tá? Tá sendo essa. Essa é a verdade. Essa é a importância que estão dando pro ser humano hoje em dia. Tá? Era uma coisa que poderia facilmente ter sido evitado. Inclusive, poderia ainda ter ajudado ela, além de evitar o negócio, poderia ter ajudado ela psicologicamente, tudo isso. Poderia ter, tipo assim, se ele publicasse isso, mostrando o sofrimento dela, que ela passava com a doença que ela tinha, que é depressão, com certeza ela iria arrumar um bom tratamento, né? Porque a própria mãe dela falou que eles não tinham condições e tudo mais. Se ele postasse algo a favor dela, naquela época, ele teria evitado isso que aconteceu com ela, teria salvo 2 vidas e ainda conseguiria tratamento pra essa menina tá entre nós até hoje e vivendo feliz ainda. Mas não, olha aqui, foi lá e fez isso aqui, ó. É isso aqui que ele fez. Avisa pra ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. E a mãe dela tava lá. Até 2024, quando eu fui falar com ela, mandei uma mensagem pra ela, porque por mais que o tempo passe, eu nunca mais vou esquecer dessa história e sempre vem na minha mente isso que aconteceu. E aí, quando veio na minha mente, eu fui lá e perguntei pra ela se tava tudo bem. E ela respondeu que não, né? Acho que já tinha passado 1 ano depois do que aconteceu. Eu espero que essa página nunca mais volte ao ar, mas se ela voltar também vai ser indiferente pra mim, porque eu nunca mais vi essa página. No máximo eu vejo alguma coisa ali no X, algo assim, né? Mas pra mim é indiferente, né? Porque eu tenho vergonha na cara, né? Eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa que cumpre com aquilo que fala, né? As pessoas não, elas falam: eu vou deixar de seguir. Ai, vocês são
eu não sei o que, mas estão lá seguindo, estão lá curtindo todas as publicações ainda do cara, estão lá, né? Essa é a realidade, enfim. Se a página voltar, gente, deixem de seguir, simples assim, essa é a realidade, deixem de seguir. Eu não duvido nada que isso volte, mas enfim, espero que nunca mais volte, mas se não voltar é indiferente, pra mim ela não existe mais desde aquele dia. Essa página não existe pra mim mais desde aquele dia, você entendeu? Desde aquele dia ela não existe mais pra mim. E é isso, enfim, tamo junto. Fica com Deus, beijo, fui.